Hey, Sheepdogs, pista quente, é isso aí, galera. No vídeo de hoje a gente vai trazer um bate-papo, uma conversa totalmente informal, nada muito planejado. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma palestra que eu apresentei recentemente no Clube Blackbeard, em Sorocaba. O tema dessa palestra era meios auxiliares de autodefesa e sobrevivência urbana. E eu acho que é um tema que agrada, muito vos agrada. Então, vamos lá, se você não for inscrito no canal, peço que você já se inscreva, isso ajuda bastante o canal ter uma relevância, e compartilhem já esse vídeo com quem você acha que vai se interessar pelo tema, porque o tema é bastante interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, pessoal, os comentários são muito bem-vindos, porque, claro, dá uma relevância para o canal e, consequentemente, o canal é alavancado na plataforma, ok? Bom, vamos lá. O tema de hoje parece muito básico para muitos, talvez muitos dos que estão assistindo aqui já sejam experts em sobrevivência urbana. Porém, eu afirmo a vocês categoricamente que 90% da população não está preparada para entender esse conceito de sobrevivência urbana. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, quem aqui já passou por alguma situação estranha ao andar na rua, ser observado? Algum esquisito do outro lado? Cara, é uma coisa que eu não consigo compreender. Não consigo compreender e não entra na minha cabeça. Alguém andar com um moletom e capuz. Isso não entra na minha cabeça. Se alguém estiver na minha direção com capuz, moletom e capuz, pô, tem que estar um frio. Mas um frio nórdico, um frio cadavérico, né? Frio polar, para poder justificar um capuz na cabeça. Então, não, na boa, nada justifica. Esse tipo de atitude, para mim, já desperta um sensor aranha, né? Digamos assim. É impossível você falar de sobrevivência urbana sem falar de consciência situacional. A consciência situacional é justamente o estado de alerta que você se coloca tempo integral quando você está andando pelas ruas ou em qualquer lugar onde você precise, onde a sua atenção precise estar voltada para a sua integridade, bem como de sua família. Eu lembro que na época que eu trabalhei na aviação civil, tinha uma chefe que ela, ao pousar a aeronave, ela falava, ó, a sua porta é aquela, a minha é aquela, tem um cadeirante na fileira tal, e mais à frente ali tem uma gestante, todos andam, e estamos transportando, sei lá, material químico no porão. E quando o avião estava em procedimento de pouso, tripulação, pouso autorizado, era silêncio total. Baixava a cabeça, posição de pouso, e aguardava ouvindo o barulho de motor até o pouso e o deslizamento, o taxiamento da aeronave no pátio, na pista. E isso me traz uma referência muito boa, porque isso se chama consciência situacional. A consciência situacional, ela não é só voltada para a aviação civil, muito pelo contrário, consciência situacional em qualquer lugar que você estiver. Por exemplo, você entra em um restaurante e aonde você se senta? Todas as vezes que eu vou viajar, eu procuro me sentar nas últimas fileiras e, consequentemente, eu tenho uma visão ampla do que tem na frente. Isso eu aprendi com um policial federal, inclusive. Ele viajava e eu sugeri a ele, você não quer sentar ali na sala de emergência, espaço é mais amplo? E ele, não, eu gosto de sentar na última fileira porque eu gosto de ver quem está entrando. E ele tá certíssimo. Todas as vezes que eu viajo para qualquer lugar, eu procuro as últimas fileiras. Foi aí que eu aprendi a minha primeira lição. Quando você senta num restaurante ou numa pizzaria, qualquer lugar que você vá comer, eu procuro sempre sentar próximo a uma saída de emergência, uma possível saída, seja uma janela, uma saída de emergência, ou porta de alguma cozinha, o que for, de frente para a porta, porque aí eu consigo, no fundo, de frente para a porta, porque aí eu consigo visualizar quem está entrando. Eu procuro ficar atento também numa possível discussão numa mesa, de repente um casal discutindo, pode evoluir, pode escalonar e por aí vai. Assim como discussões entre pessoas que estão bebendo. O álcool leva a situações um pouco mais aceleradas, agressivas e violentas. Então você tem que estar atento o tempo todo com quem está demasiadamente alcoolizado ou conversando em tom de voz um pouco mais alto. Então você ficar atento a estas situações. A postura e linguagem corporal. Eu sempre costumo dizer, evite ser a presa. Existe uma diferença muito grande. O lobo está sempre à procura da presa mais fácil. Tá? Durante o meu período trabalhando como IAT, ainda sou IAT, claro, você não perde, mas dentro do clube de tiro, onde o meu chefe,
grande sargento zangado. Eu descobri depois que tem um monte de sargento zangado, mas ele não era zangado, ele era brabo pra caramba. Eu aprendi muita coisa com ele. Um grande abraço, sargento zangado. E ele me explicou muita coisa. Quando você tá o lobo sempre vai procurar a ovelha mais fraca do rebanho. A que ficou para trás, ficou por último. Então você apresentando uma postura, uma linguagem corporal que te favoreça, ela vai, obviamente, te colocar numa posição de vantagem. Como, por exemplo, ó, você está ali no ponto de ônibus, no seu celularzinho, tá olhando o celular, WhatsApp. Olha só, presa fácil. Agora, você está ali no celular. Estufa o peito, aumenta o tórax. Ah, isso funciona? Claro que funciona. Na verdade, até no mundo animal, isso é praticado. Quando você infla o tórax e assume uma posição, uma postura mais ereta, você ganha até centímetros de altura. Esses dias eu estava com a minha esposa no carro, e aí eu estava esperando, na verdade, a troca de óleo. E aí eu tava bem cansado nesse dia. Eu tinha trabalhado quase a madrugada inteira, eu tava bastante cansado e tava com a postura relaxada. Quem nunca? Me julguem? E aí ela falou, nossa, mas parece que você diminuiu, você não é dessa altura. Aí eu reassumi a postura. Ela, ah, sim. Eu falei, pô, até eu fiquei assustado, né? Pô, será que eu tô diminuindo? Eu não ficando velho, né? A gente vai diminuindo. Então a sua postura, ela é extremamente importante para uma leitura de uma linguagem corporal. Vamos lá. Quando você avista um inimigo, né, um possível agressor, o seu propósito nunca é o confronto direto, muito pelo contrário, é evadir. Quando você perceber que de repente tem alguém vindo na sua direção ou te seguindo, você se faça ser visto. Você não tem que dar encaradas prolongadas. Essas encaradas prolongadas, elas na verdade, elas podem até despertar uma certa agressividade, pois destaca ali o âmbito agressivo do agressor. Então, se faça visto, mas não prolongue o olhar. Continue em posição confiante, posição ereta, e você continua a sua caminhada. Se você encontrar uma loja, entra inesperadamente, acessa ao fundo da loja, pede para chamar a polícia, se for o caso, se aplicável. Se for uma visível perseguição, bom, você vai saber. Mulheres, quando estiverem andando, é muito interessante vocês prenderem o cabelo e amarrarem em formato de coque, até mesmo usarem um bonezinho, porque isso vai dificultar bastante o seu cabelo ser utilizado como alavanca para que te faça como presa. Uma coisa que eu gosto bastante, inclusive eu falo isso nos meus treinamentos, todo mundo hoje em dia tá com uma garrafinha de água na mão. Só que uma garrafa de água rígida, ela oferece, deixa eu ter nenhuma aqui, ó. Não tem nenhuma aqui. Ela oferece um item de defesa auxiliar a mais. Pô, uma garrafada de aço no Kengo, parceiro, dói pra caramba, no olho, né? Você sabendo utilizar da forma correta, aquilo dali não deixa de ser um equipamento de autodefesa também. Bem diferente do que uma garrafa de plástico. Vai fazer o quê? Tacar a garrafa de plástico no agressor? Pô, não rola, né? Você utiliza aqui como meio de autodefesa. Bem aplicado, você quebra o nariz, você acerta um olho, machuca, desce no Kengo de alguém e já é uma possibilidade. A gente tem muita coisa pra gente falar, esse vídeo não vai se resumir em um único texto, uma única aula, porque na verdade isso aqui é uma aula. Uma aula, eu já conheço essas técnicas, beleza, então esse vídeo não é pra você, porém você pode sempre relembrar um ente seu, um parente seu, uma esposa, filho, uma amiga ou amigo que seja, para que não aconteça esse tipo de situação com esse familiar. Certo? Então vamos lá. Dando continuidade aqui. Bom, escaneamento e aparência. Eu sempre costumo falar para você escanear o ambiente. Eu gosto, você vê, até os agentes, né? Eles utilizam óculos escuros. Eu estou fazendo, de vez em quando, eu tenho umas dimensões de atendimento a VIP, né? Proteção a VIP, socorrista VIP, ou mesmo VSPP. Eu tenho que usar o óculos escuro, porque eu fico com a minha consciência situacional ligada a tempo integral. Então, com os óculos escuros, você pode escanear o ambiente sem ser notado, sem precisar nem de uma torção do pescoço. Afinal de contas, você tem uma amplitude de visão muito maior a partir da visão periférica. Por aqui você consegue ver. Se você se concentrar na sua visão periférica, eu sei, sem olhar para a minha lateral, que a porta do meu estúdio está aqui à minha esquerda, à minha direita eu tenho aqui o meu microfone, um pouco mais tem um quadro, e por aí vai.
E é muito interessante essa questão do óculos escuro, porque você pode até evadir caso você não precise, não queira falar com ninguém. Quem nunca cruzou com aquele vizinho e você não quer falar, finge que está no óculos escuros, você já avistou o seu vizinho, já aproveita, pega o seu celular, alô, passa reto. Qualquer coisa, pô, você passou por mim, nossa, eu não vi, olha que coisa. Isso daí é uma técnica muito interessante. Usar vitrines e reflexos para ampliar seu campo de visão é extremamente válido. Você está passando por uma vitrine, você pode utilizar, até não precisa também ser pescoço duro, você pode sim, principalmente se você quiser ser notado, e acho isso importante, você visualizar campo de visão um pouco mais aberto, uma vitrine, você consegue perceber o reflexo por trás. Bolsa, bolsa, mulherada que bota bolsa tiracolo, isso é ótimo pro vagabundo. Coloca a bolsa na frente, aí você consegue ter uma segurança a mais. Bom, vamos lá. Quando você estiver dirigindo, isso aqui é dica do Rio de Janeiro, olha só, Rio de Janeiro. Bom, ao dirigir, antes de se aproximar do carro, escaneie todo o ambiente para que você possa perceber se vem alguém ou não, se tem alguém ali falando no telefone e te olhando, tá no telefone, mas tá te olhando, tá te dando uma encarada ou então te olhando de relance, desconfie. É paranoia? Não, isso é sobrevivência, afinal de contas nós não estamos vivendo um conto de fadas. Se você conseguir dar um giro de 360 graus no carro para ver se você encontra algo que possa obstruir a tua saída, como um jacaré. Jacaré é um pedaço de pau com pregos fincados ali para furar, tem outros de metal com solda, por aí vai. Tem outros até no Shopee vende mais, hoje em dia é um jacaré pronto. Então fiquem atentos com isso daí. Papelzinho na vitrine, deixa para tirar depois. Entrou no carro. Segundos, fechou a porta. Primeira coisa, fechou a porta, chave já na mão, em formato, né? Ó, chave em formato de defesa, de push dagger, inclusive, é uma forma de defesa. E entrou no carro, pum, fechou, já ligou, saiu com o carro. Detran que me desculpe, mas cinto de segurança e retrovisor você vai ver depois. Agora, a dica que eu falei que era do Rio de Janeiro. Isso, filme. Bom, aonde você tá? Qual é a legislação? Pesquisa a legislação, procure colocar dentro do limite máximo. Se ultrapassar, se a legislação não permitir, é complicado eu falar certas coisas pelo vídeo, mas antes garanta a sua sobrevivência. Mulheres, procurem, principalmente à noite, colocar um bonezinho, ou não só à noite, né? Em qualquer período, bonezinho, cabelo pra dentro, na direção, olhando de relance, olhando rápido, ninguém identifica que é uma mulher de cabelos longos presa fácil. Mas tá falando que a mulher é uma presa fácil? Galera, vamos ser conscientes. Não tem mimimi nesse canal, certo? A ideia a dica é sobrevivência, beleza? Muito bem, dito isso, galera, não vou me prolongar nesse vídeo, vou interromper por aqui para a gente ter mais material para a gente discutir. Tem muita coisa legal para a gente falar. Muito importante, adesivos no carro. Família feliz. Um homem, uma mulher, 2 crianças, um cachorro. Só falta ter o nome em cima. Maria, João, José. Cachorro Toby, Teodoro, não sei. E por aí vai. Então, galera, evitem adesivos no carro que possam entregar fatos da vida de vocês. Textos religiosos, denota religiosidade, transmite religiosidade. Você consegue escanear tanta coisa através dos adesivos. Você consegue interpretar tantas coisas. Pratiquem esse exercício. Eu vou deixar um exercício aqui para vocês. Ao andarem na rua agora, vocês vão começar a observar os carros e dar aquela escaneada no carro. Bom, esse carro aqui é um carro de mulher. Tem uma mulher no volante, tem uma família, tem adesivo de clube de né, pipoco. Pô, pelo amor de Deus, não precisa disso. Evitem isso. Né? E, enfim, e adesivos religiosos já entregam bastante. Pesquisem isso, façam esse exercício e vocês vão entender muita coisa. Beleza, pessoal? O negócio é o seguinte, eu deixei aqui a cuponeria, os links onde vocês podem adquirir os produtos em questão. Pessoal, Simo, eu não preciso nem falar, vocês já estão cansados de saber, vocês têm 20% com o meu desconto usando o cupom SHIPDOG no site da Uber. Vocês conhecem os produtos da Uber? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô encantado, eu tô amarradão com as lanternas da Uber. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, eu tava dando uma live agora e olha só que maneiro isso aqui. Tá? Olha só, essas lanternas aqui, ó, é difícil de tirar. Elas têm uma base magnética, que aqui eu tenho a G5. A G5 é o maior barato, porque a G5 ela é uma lanterna de EDC, né? Costumo falar que ela é uma lanterna EDC.
É uma lanterna que ela tem aí uma capacidade, olha só que legal. Eu ainda tenho que descobrir tudo sobre essa lanterna, porque tem muita coisa a ser descoberto aqui. Então, olha só que barato. Essa lanterna aqui, ó, ela tem uma cabeça giratória 180 graus, essa é a G5, extremamente potente, como dá para vocês perceberem aí, cara, até incomoda a visão. Você pode regular e ela tem uma bateria de longa duração. Além disso, aquelas disposição, né, de luzes, né, a luz azul, luz vermelha, ó, luz vermelha, luz azul, que é bastante interessante se você precisar colocar ali no seu carro e sinalizar uma situação de emergência ou alerta, digamos assim. Olha só que maneiro, que lanterninha maneira pro EDC. É uma lanterna que tem de medida 6 por 4 aproximadamente. Cara, essa lanterna que ela me impressionou. Então, ó, entra lá no site da Uben, você digita Sheepdog e você tem o desconto na lanterna. Tem um link aqui também pelo site da Amazon, ok? Vamos lá, vamos continuar o vídeo que eu comecei ontem, só que o telefone descarregou e aí interrompeu justamente na hora que eu ia apresentar para vocês a lanterna Uben X4. Essa lanterna aqui, ela impressiona por detalhes, pelos detalhes, né? Ela tem diversas funções, quase tem que fazer vestibular para aprender a trabalhar com essa lanterna, né? E ela impressiona demais, ó, luz fraca, luz, né, work light, né, luz de trabalho, e a luz mais forte, né, regulável. Então, assim, é uma lanterna que realmente eu gostei demais dela. Aí, ó, olha só que legal. Um botão de acionamento por clique. Só que é o seguinte, eu não vou dar continuidade a esse vídeo, porque ela merece uma atenção especial, então vou fazer um review inteiro só das lanternas Uben, uma de cada vez, beleza? Então, se vocês não conseguirem segurar a onda, entra no site da Uben e aplica o cupom SHEEPDOG para ganhar um desconto que vai te beneficiar, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez peço que se inscrevam no canal quem não for inscrito, curtam, deixem um comentário, isso ajuda bastante, compartilhem pra rapaziada e tamo junto. Pista quente. Seguimos firmes no projeto Sobreviva.